Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam aí todos bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma live do TEI Online. Meu nome é Jéssica, eu sou representante da DESAMPA. Hoje a live aqui é produzida pelo TEI Itaquera, então a gente está aqui com a Ingrid, representante do TEI Itaquera, com a Michelle, que vai falar aí sobre um assunto aí tão importante nos dias de hoje, né, que é sobre a saúde mental da mulher empreendedora. Então, antes de eu passar para as meninas para falar sobre esse assunto tão importante, só gostaria de deixar aqui alguns recadinhos. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A DESAMPA é responsável por várias políticas públicas de empreendedorismo da cidade de São Paulo. E o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos aí 10 unidades pela cidade de São Paulo, entre elas o TEIA Itaquera, na Zona Leste. Toda a programação do TEIA está acontecendo online, então se você tem interesse aí em vários programas sobre empreendedorismo, é só continuar aqui no Facebook da DESAMPA, que a DESAMPA está aí diariamente produzindo diversas programações sobre o tema. Bom, só um recado importante, a DESAMPA continua fazendo atendimento remoto ao MEI, então se você é MEI, precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, a gente vai deixar aqui nos comentários da live alguns contatos de telefone e de e-mail, então é só entrar em contato com algum dos atendentes da DESAMPA por um desses canais. Bom, Ingrid, Michelle, sejam muito bem-vindas. Espero que o pessoal aproveite aí toda a experiência e todas as dicas de vocês. Vou ficar aqui acompanhando toda a programação de vocês. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Jéssica. Obrigada, bom dia, boa tarde, pessoal. Eu sou a Ingrid, como a Jéssica já havia comentado, e hoje eu estou apresentando uma live que falará sobre saúde mental da empreendedora, que é um tema super imprescindível, né? Ainda mais nesse momento de pandemia. E quem estará conosco a Michelle Maria, que é psicóloga clínica da Casa de Marias, que é um espaço destinado exclusivamente para as mulheres. É um espaço de escuta e acolhimento às mulheres. Bom dia, Michelle. Gratidão pela sua presença. Eu que agradeço, Ingrid. É um prazer estar aqui. Michelle. Perdão. Conte-nos, por favor, quem é Michelle, né? E qual é a sua função, né? Além de psicóloga clínica, né? Na Casa de Marias. Por favor. Quem é Michelle? Pergunta filosófica. Sim, sempre. Bom, né? Sou Michelle, eu sou nascida e criada na periferia de São Paulo. Morei um tempo em Itaquera, agora moro em São Miguel Paulista. Gostei muito da graduação de psicologia. Além do trabalho como psicólogo, sou musicista também. Então, os meus caminhos se perpassam entre a música e a psicologia, que são minhas duas paixões, são duas coisas que eu gosto muito de fazer, que dá sentido à minha vida, à minha própria existência. Me reconheço como uma mulher negra, periférica, é importante isso ser mencionado, né, sobre essa importância, principalmente no tempo, no momento que nós estamos vivendo, se reconhecer, e poder passar, poder falar abertamente como que você se reconhece em tempos tão difíceis, em tempos tão cruéis, é um ato político, inclusive. Então, essa é a Michelle, que quer sempre aprender mais, a conhecer mais as pessoas, sempre estar em contato com os outros, que é a partir dos outros, é a partir de outras pessoas que a gente se conecta, né? Falando no senso de comunidade. Então, sou uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas. É isso. Até porque nós somos seres sociais, né? O homem, ele é social, então ele precisa dessa interação, correto? Exatamente. Bom, Michelle, eu tenho aqui algumas perguntinhas para te fazer. E para começar, né, para introduzir o tema, você poderia nos dizer por que a saúde mental, o conhecimento acerca da saúde mental, é tão importante para nós? Primeiramente, quando nós falamos de saúde mental, há dados na Organização Mundial da Saúde que caracteriza a saúde mental como bem-estar. Com um sentimento de bem-estar, onde a pessoa consegue trabalhar e ter condições dignas para viver.
isso é o que a Organização Mundial da Saúde vai falar sobre a saúde mental. Só que eu levanto um questionamento, né? Mas quem essas pessoas? Quem são essas pessoas que conseguem atender esses critérios? Porque quando nós falamos de saúde mental, vamos pensar em umas pessoas de classes mais favorecidas. É muito mais fácil para elas conseguirem atender esse critério de bem-estar, esse critério de trabalho, de ter uma vida digna. É muito fácil para essas pessoas. Agora, quando se trata de pessoas menos favorecidas, como que consegue atingir esse bem-estar, essa saúde mental? Né? Então, a saúde mental é muito mais relacionada, é voltada para as questões de classes sociais, questão de raça e em questão de gênero. Né? Até porque há pesquisas que mostram que mulheres são 3 vezes mais propensas a terem transtornos mentais do que os homens. Então, isso já diz muita coisa. Então, mulheres negras, né? Também, né? Mulheres negras, exatamente. Quando a gente fala que entra na classe social, de pessoas menos favorecidas, né? Os transtornos mentais são atingidos principalmente por pessoas que são menos favorecidas na nossa sociedade. E quem são essas pessoas? São as mulheres negras, são as pessoas que moram nas comunidades, né? E como é que se fala de uma saúde mental para essas pessoas? É importante ter essa diferenciação de qual é a saúde mental de que estamos falando, para quem essa saúde mental alcança. Né? E partindo disso, a importância que a saúde mental tem é justamente ter o autoconhecimento. Primeiro, fazer esse processo de autoconhecimento. É claro que dentro da possibilidade de cada um, né? E quando eu falo de autoconhecimento, não se resume apenas à psicologia. São outras formas que a gente possa adquirir esse autoconhecimento. Né? Eu, falando rapidamente sobre o nosso trabalho na Casa de Marias, que é justamente isso, a gente atender uma população de mulheres, principalmente de mulheres negras, também não negras, mas principalmente de mulheres negras, que não têm acesso a esse autocuidado, a esse se conhecer, para ter minimamente possível a sua saúde mental intacta, preservada. Então, eu acredito que uma das ferramentas é o autoconhecimento, é o fortalecimento no grupo, né? Acredito que é um critério também para a gente ter a saúde mental minimamente, o fortalecimento do grupo, ter o senso de coletivo, é ter minimamente uma rede de apoio, mesmo que seja mínimo, para conseguir ter acesso, para conseguir compreender que não estamos sozinhas, porque muitas vezes a gente acaba se vendo sozinhas. Muitas pessoas não têm acesso a essas informações, não param nem para pensar o que é saúde mental. Falando da mulher empreendedora, fica tão imerso no seu trabalho, né, que não para nem para pensar sobre a sua própria saúde mental, sobre o seu autocuidado e automaticamente o cuidado com o outro. Sim, sobre então, si mesma, né? Sobre si mesma, exatamente. É isso. Bom, você ia falar alguma coisa? Não. Ok. Então, eu vou passar para a próxima pergunta, que tem a ver com a síndrome de burnout, né? O que é a síndrome de burnout? E qual é a relação com o psicólogo, com as empreendedoras, com ser empreendedor? A síndrome de burnout, ou então conhecido como síndrome do esgotamento profissional, é justamente um distúrbio psíquico, né? E como tendo suas características, a tensão emocional, o estresse contínuo, e também um dos seus sintomas. A pessoa não quer trabalhar, a pessoa inventa
qualquer desculpa para não, porque não tem forças, não é porque ela não quer. Porque a pessoa não tem forças para trabalhar, não quer estar naquele lugar. Né? Ela já está muito esgotada, né? Exatamente, que é justamente por conta desse esgotamento. E esse esgotamento gera esse não querer trabalhar. A pessoa também muitas vezes sente um estresse crônico, que ela não sabe de onde vem esse estresse, gera ansiedade, né? Justamente por querer tentar a entender, querer controlar o que ela justamente não sabe, isso causa essa ansiedade e, em algumas vezes, até a depressão, né? Um dos principais sintomas dessa síndrome é justamente dores de cabeça intensas, né? Então, a pessoa fica com enxaqueca também, a pessoa tem. Pode levar até desmaios, dependendo da gravidade da situação, a pessoa também tem alguns desmaios. E os sintomas próprio de ansiedade, né, que é justamente esse pensamento acelerado, de não conseguir dar conta, de achar que não vai dar conta de tudo. Então, aí a pessoa sofre querendo saber, os sintomas de taquicardia, sintomas de sudorese, todos esses sintomas, que a gente toma cuidado porque são uma coisa muito ligada à outra, né? Porque tem a depressão, temos a depressão que gera ansiedade, então, mas são sintomas diferentes. São sintomas causados pela síndrome de Burnout, porque nós temos a depressão e nós temos a ansiedade também, dentro daquela classificação, o famoso CID, né? Temos essas duas, temos esses CIDs, cada um separadamente. Mas a síndrome de Burnout, esse esgotamento, pode gerar, sim, esses transtornos, que a grande maioria é pela ansiedade e a depressão mesmo. Falando sobre a mulher empreendedora, é justamente a palavra que você usou, Ingrid. Justamente por conta desse esgotamento emocional, ela acaba se colocando em último lugar. Ela não consegue se enxergar, porque ela sempre vai se tratar como última, ela sempre vai pensar nela como em última instância. Porque é sempre o trabalho primeiro, sempre a cobrança interna e a cobrança externa também. A cobrança de, será que eu vou dar conta disso? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu escolhi fazer isso certo? Será que não era mais fácil eu voltar para um outro trabalho? Eu acho que isso não é para mim. Então, tem essas cobranças internas e também tem as cobranças externas. É que muitas vezes é muito mais o olhar da empreendedora do que por terceiros. Se a gente parar para analisar. Porque a pessoa se cobra tanto e acha que o outro vai cobrar. E talvez o outro nem está cobrando tanto assim. A gente projeta aquilo que está na gente no outro, né? E daí gera esse adoecimento. Sim, e eu vou fazer aqui um adendo, que assim, gente, além da mulher ser empreendedora, também tem a questão dela ser mãe, né? Então, a gente tem esse esgotamento muito maior, muito mais potente, né? Porque é mulher, empreendedora e mãe. Então, são três quesitos da sua vida, do seu cotidiano, que faz com que você fique esgotada, com que você não consiga produzir, né? Com que você se cobre, né? Porque ser mãe é uma tarefa difícil, né? Sim. E ser empreendedora também, porque tem umas certas incertezas, né, que percorrem o ser empreendedor. Por exemplo, você trabalha bastante, você se esforça bastante, mas você não sabe se você vai ser remunerada do tamanho do seu esforço, né, de maneira proporcional ao seu esforço. Então tem isso, tem essa incerteza, se o público vai gostar, enfim, tem tudo isso. Correto, Michele? Não, sim, certíssima. Certíssimo.
E justamente essas cobranças, que aí eu volto a dizer que é importante ela ter esse autocuidado, saber delegar também funções é importante, porque tomar tudo para si, vai tomando tudo para si, o trabalho, a família, os filhos, e ela não consegue delegar. Talvez acho que é importante aprender a delegar, a saber separar também. Né? Porque se você fica trabalhando somente para si, querer dar conta de tudo, porque isso já está muito intrínseco à nossa sociedade. A gente Sim, é uma querer construção dar conta histórica de social. tudo. A gente querer, principalmente, falando novamente da mulher periférica, que é onde as pessoas dizem que nós somos fortes, que nós somos guerreiras, que nós damos conta de tudo. Será que a gente dá conta mesmo? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Então, voltando a falar da importância de ter uma rede de apoio. Eu sempre bato, né, nessa tecla para essas mulheres compreenderem que elas não estão sozinhas. Né, de que o sonho dela, que possa ser o sonho de outras mulheres, é um sonho compartilhado. E que precisa ser compartilhado. Tanto nos momentos bons e tanto nos momentos não tão bons. É importante falar sobre isso sempre mais, cada vez mais, para poder se apropriar disso. A gente precisa se apropriar. A gente precisa se apropriar e compreender que tudo bem a gente não dar conta das coisas. Tudo bem a gente errar. Tudo bem a gente achar que nós vamos por um caminho, o caminho que nós escolhemos não está sendo como a gente imaginou, de como a gente idealizou. Vamos colocar isso até nesse contexto pandêmico. Muitas empresas, está sendo muito difícil, de uma maneira geral. E como é que lida com isso, principalmente essas mulheres empreendedoras? Tem que se reciclar, tem que se transformar de uma maneira que... E aí, e agora? Tem a pandemia, o que eu fazia para me sustentar de alguma maneira foi retirado temporariamente. E o que eu faço com isso agora? O que eu faço com as contas que precisam ser pagas? O que eu faço com o aluguel que precisa ser pago? Com a comida que eu preciso colocar para os meus filhos na mesa? E aí? Olha, a Natália colocou aqui, né, que acho que a pergunta também é: a gente realmente precisa dar conta de tudo? Né? Não, é justamente isso, não. Nós não precisamos dar conta de tudo. Nós não somos Mulher Maravilha, não somos super-heróis. Né? A sociedade nos cobra isso. É a sociedade que nos cobra isso. Né? Que você, para ser... eu vi uma pesquisa americana onde diz assim, que nenhum lugar do mundo, eu achei muito forte essa palavra, inclusive, que em nenhum lugar do mundo a mulher ganha mais que o homem. Nossa! Em nenhum lugar do mundo. E aqui no Brasil, a mulher ganha 30 vezes menos do que o homem. Então, uma coisa tem que ficar muito claro, justamente para a gente ter essa percepção de que nós vivemos em uma sociedade patriarcal machista. Sim, misógina, sim. Tendo isso, é claro, a gente começa a construir pontes. Porque aí a gente começa a ter a coragem para construir coisas que disseram que a gente não consegue construir. Quem falou que nós não conseguimos? Então, essa sociedade, esse pensamento patriarcal, favorece, de alguma maneira, para que essa cobrança interna nos faça adoecer.
Só que é possível também a gente conseguir construir coisas boas diante disso. Né? Porque quando a gente fala dessa construção machista, patriarcal, a gente tem que tomar cuidado para que isso não soe apenas de um modo ruim, de que, tudo bem, já que a sociedade é assim, eu nunca vou conseguir ter um lugar, eu nunca vou conseguir construir os meus sonhos. Não, é possível sonhar, sim. É possível sonhar, sim. É possível realizar, sim. Sabendo que haverá essas dificuldades. Dificuldades que não são nossas, né? Dificuldade que não é, muitas vezes, da mulher empreendedora. É uma dificuldade que vem de lá de trás, dessa construção, como você falou, Ingrid. É isso. Bom, a Ednusa, obrigada por estar participando, Ednusa. Ela perguntou aqui, né? Quando fazemos o recorte de raça, também interfere muito, né? Bastante. Com certeza, porque quando nós falamos de mulher, nós falamos de uma mulher negra e uma mulher não negra. Então, mesmo que essa mulher não negra sofra o sexismo, sofra os preconceitos já por ser mulher, mas ainda assim, para a mulher negra, é muito mais difícil essas conquistas. E por que é muito mais difícil? Infelizmente. Porque as pessoas dizem que elas não estão e que elas não podem estar nos lugares aonde elas querem ocupar. As mulheres negras são vistas muito como emprego, como empregada doméstica, como qualquer um outro trabalho. É claro que não desvalorizando o trabalho das domésticas, obviamente. Mas, poxa, e as mulheres negras na academia? E as grandes mulheres negras empreendedoras, empresárias, grandes empresárias? Não se fala disso, porque não se tem. E por que não se tem? Porque justamente voltamos a falar nessa construção histórica machista, racista, que há essa separação. Então, se para uma mulher não negra é difícil, para a mulher negra é 2 ou 3 vezes muito mais difícil. Porque além de ela tem que ter que provar para ela mesma que ela consegue, ela tem que provar o tempo todo para os outros também. É difícil, viu? É difícil. Olha, Kednusa, como seria essa rede de apoio? Sou coordenadora do coletivo Meninas Maim e algumas empreendedoras não nos vê como uma rede de apoio e desenvolvimento. Pergunta interessante, pergunta importante até. Eu acho que essa rede de apoio justamente se faz primeiro para deixar muito claro o que se quer, qual que é a proposta. Porque muitas vezes as pessoas não se vê como rede de apoio porque não tem informações suficientes, porque não conhece o trabalho, ou porque também não se vê dentro desse espaço. Aí a gente fala de psicologia, voltando a falar. A pessoa que não se vê merecedora de estar dentro do espaço, tem que ser feito um trabalho muito de formiguinha, um trabalho de negação, vamos assim. A pessoa não consegue enxergar o que é de bom. Se a pessoa não tem aquilo que é de bom, como que ela vai poder oferecer? Então, quando eu falo dessa rede de apoios, que foi, acho que na primeira pergunta, é ter pessoas com quem contar. É ter pessoas que você possa chorar, é ter pessoas que você possa partilhar as suas satisfações e também as suas insatisfações. Né? Porque a gente sabe que no modelo empreendedor tem alguns
picos de satisfações e também de não satisfações. Com quem que eu vou compartilhar as minhas insatisfações? É nesse sentido que eu falo de ter essa rede de apoio, para ter alguém para segurar na mão e falar, vamos lá, não deu certo dessa vez, mas pode dar certo depois, vamos tentar de uma outra forma. Fazendo Não sei se eu uma... consegui responder a pergunta, mas foi nesse sentido que eu falei da rede de apoios. Conseguiu sim. Bom, fazendo uma analogia, né, a uma música do Raul Seixas, né, que é Tente Outra Vez, né, que ele fala isso, Tente né. outra vez. Isso, tem uma relação... tentar, e fazendo até uma analogia de uma outra música dele, que ele fala que é coragem, se o que você pensa e faz, coragem que você pode mais. Então é isso, é tentar e ter essa coragem de ser aquilo que você quer ser, independente do que as pessoas vão falar, independente se o contexto que nós estamos vivendo não é muito favorável, independente se você não tem recursos financeiros, se você não tem recursos, muitas vezes emocionais, se você não tem, novamente, essa rede de apoios. É um ato de coragem. Quando você se dispõe a sonhar, e esse sonho se amplia para outras pessoas, para que isso possa chegar para outras pessoas, além de você mesmo, é um ato de coragem. É um ato de coragem. Porque você está nadando justamente contra a maré. Você está fazendo justamente aquilo, o contrário do que muitas pessoas fazem, do que muitas pessoas esperam que você faça. Como é que você chega eu penso, como é que você chega na sua família, você tem um trabalho que tenha uma estabilidade financeira e chega, olha, eu não quero mais trabalhar nisso, eu sonho em fazer outras coisas e eu vou largar o meu emprego para sonhar o meu sonho. O que normalmente as pessoas falam? O que normalmente a família fala? Você é louca? É preciso ter muita coragem para fazer o que se quer. E ser o que se é também. Sim, ser o que você é, sim. E também se autoconhecer, porque quando você se autoconhece, você pode dizer para o mundo quem você é, né? Exatamente. Bom, a gente tem aqui uma pergunta da Denise, que é como faço para ser atendida na Casa de Marias? Exatamente, Thaís. É isso. Para ser atendida na Casa de Marias, vocês podem entrar no site, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, que é Casa de Marias mesmo, e lá tem o nome de todas as psicólogas que fazem parte do clínico, de lá, da rede clínica da Casa de Marias. Então, aí você pode escolher algumas já estão com agendas fechadas, mas aí você pode escolher aquela que tem mais identificação, porque lá tem a foto da psicóloga e tem a mini bio dela, né? Aí você mesmo pode se identificar e entrar em contato, porque tem um link que já você entra em contato diretamente com a psicóloga que você escolher. Então, super fácil. Ok, perfeito. Bom, aproveitando que a gente está falando sobre autoconhecimento, identidade, quando a empreendedora, né, a empreendedora produz alguma coisa, né, que é o seu produto, certo? Certo. Ou a empresa, enfim. Como que às vezes é possível ocorrer uma crise de identidade, né? O produto, a pessoa ser confundida com o produto, né? Por exemplo, eu penso sei lá, num determinado... eu falo numa pessoa, né? E eu logo penso na marca dela, certo? E como fazer para que isso não ocorra, sabe? Não ocorra essa crise. Exatamente. E essa não... Sim, porque eu acho que é automático, né? A pessoa considerar a pessoa sendo a marca. Eu acho que é uma coisa automática, né? Mas se você puder falar como isso não pode ocorrer, também seria ótimo. Sim. Voltando a falar, batendo novamente nessa tecla, o primeiro passo é o autoconhecimento.
Esse autoconhecimento é importantíssimo, pessoal. É importantíssimo, porque quando você se conhece, é um processo, né? Porque o autoconhecimento é um processo, não é um passe de mágica, né? Porque a gente não pode falar, tipo, beleza, eu me conheço e a partir de agora eu vou fazer tudo certo, eu não conheço. Não, óbvio. Nós somos seres totalmente inconstantes, em eterna transformação, eterno vir a ser, falando da filosofia heideggeriana, nós somos o eterno vir a ser. Então, nós estamos em constante movimentação. Mas quando você tem minimamente o autoconhecimento, você sabe quem você é. Então, fica muito mais difícil você ter essa briga interna de se eu sou o produto ou quem eu sou como pessoa. É claro que eu acredito que, inicialmente, dá uns bug mesmo. Vou falar a linguagem da galera popular. Dá uns bug mesmo na cabeça quando você emerge para fazer o seu produto, emerge no seu sonho, emerge para que aquilo que você acredita faça acontecer. Acredito que seja natural ter peraí, eu sou o produto ou eu sou eu? E é aí que o autoconhecimento entra, que aos poucos você vai conseguindo separar quem é você e quem é o outro. O outro, no caso, o produto. Porque se a gente parar para pensar, nós somos cobradas isso o tempo todo. Quem sou eu e quem é o outro? Porque a sociedade nos cobra uma coisa. A sociedade exige que você seja uma pessoa, né, que nós nos ocupamos de uma identidade social. Você no trabalho, você não é a mesma pessoa em casa. Quando você está no seu trabalho, você tem uma ética a ser feita, você tem alguns comportamentos para que você continue no seu trabalho. Quando você está com seus amigos, é uma outra linguagem, é uma outra roupagem, são outros comportamentos. Então, nós somos o tempo todo permeadas por essa crise de identidade. E não seria diferente para a mulher empreendedora. Porque justamente a gente volta a falar porque são as cobranças internas e as cobranças externas faz com que você não consegue se reconhecer, não consegue tirar o seu papel, que são os papéis, né? A marca é um papel. A marca é um papel social, um papel cultural, seja qual for o papel, mas é um papel. Um personagem, eu diria. É a persona. Persona. E quem é você? Acredito que algumas ferramentas possam ser, além do autoconhecimento, a pessoa ter algum hobby, sabe? Autoconhecimento, não necessariamente é apenas com a psicoterapia. Tem pessoas que gostam de psicoterapia, que conseguem se autoconhecer através de psicoterapia, tem pessoas que não conseguem, e está tudo bem. Né? Mas é ter, pelo menos, algumas coisas, algumas ferramentas, para justamente não cair nessa armadilha. Então, ter alguns hobbies, né? Fazer alguma coisa por fora, ter amigos para poder compartilhar, que não seja, pode até ser que seja de trabalho, mas que não fica falando o tempo todo de trabalho. Buscar algumas coisas que dê prazer mesmo, fora de trabalho, para aí a pessoa não se perder de si. Porque a gente se perde de si quando a gente não se reconhece como pessoa. Né? Então, acho que são ferramentas possíveis. Ter um conhecimento, ter um hobby, aprender a tocar um instrumento, fazer um exercício físico, algo que faça você se conectar com você mesmo, algo que faça você a não perder a conexão que você tem com você mesma. Então, eu acredito que sejam algumas ferramentas que possam ajudar a não se perder essa identidade entre marca e entre pessoa. Perfeito.
Aqui, ó, mais uma pergunta. Você ia falar alguma coisa? Não. Não? Ah, ok. Bom, tem mais uma perguntinha aqui da Thaís Alves, que é, mas com o advento do Instagram, essa divisão de trabalho e a vida pessoal está cada vez menor. As pessoas querem ver você, saber de você, e fica difícil dividir isso. O que você acha sobre isso? É delegar trabalho. Porque quando você está num projeto, quando você está trabalhando para que isso funcione, é claro que no começo é um pouco mais difícil isso, mas tem que saber separar muito bem a sua vida pessoal e sua vida profissional, se for possível, né? Eu falo isso dentro das possibilidades de cada um, porque eu sei o que uma pessoa consegue e a outra também não consegue, não tem acesso. Quando eu falo delegar trabalho, se você, por exemplo, tem a possibilidade de pedir ajuda para uma outra pessoa, ficar responsável por responder no Instagram, sabe? Se a pessoa tem essa possibilidade, você vai ficar responsável por responder algumas coisas que aparecem no meu Instagram. Isso já é um ganho para a pessoa. Acho que isso já tem uma certa importância, porque justamente você não vai ficar o tempo todo rodeada dessas informações, dessas cobranças, que são essas cobranças externas mesmas. Então, acho que quando você conseguir ter esse equilíbrio, conseguir ter outras pessoas que possam te ajudar nesse processo, é muito importante, porque sozinha, como é que você consegue lidar tudo sozinha, voltando a falar? É impossível. Se torna muito mais difícil. Que aí entra a exaustão, o esgotamento emocional, o esgotamento físico, a síndrome do esgotamento profissional. É o novo. Exato. Mais alguma coisa, Michele? Não. Vamos fazendo perguntas aí, gente, para por favor, interajam. Essa troca. Vamos fazer essa interação, porque não é somente eu falando. Acho muito importante termos essa troca, né? Porque vocês aprendem aí e eu também aprendo daqui. Então, essa troca, esse diálogo é muito importante. Sim. Eu tenho uma perguntinha aqui, né? Você, como psicóloga, você poderia dar uma luz para nós aqui do TEIA em como nós poderíamos auxiliar as mulheres, né, nesse quesito de saúde mental da empreendedora? Passando informações. Acho que o caminho principal é esse. Fazer com que o trabalho de vocês alcancem as mulheres que ainda não foram alcançadas. Como fazer isso? Eu não sei também. Eu acho que a gente vai pensando em possibilidades. Hoje temos aí as redes sociais, a internet como uma ferramenta importantíssima para que algumas informações possam ser alcançadas por outras pessoas que não conseguem ter outro tipo de acesso. Então, é justamente passando essas informações, falando do trabalho de vocês, divulgando, entrando em contato com redes que possam auxiliar, ajudar. Eu acredito que isso vocês minimamente já conseguem fazer. Então, o principal mesmo é ter um meio de comunicação. Quanto mais se chegar ao ouvido de outras mulheres, como eu falei para você, por exemplo, eu não conhecia esse trabalho. Né? E eu ainda, como psicóloga, tenho alguns amigos, conheço um pouco da rede, não conhecia. Um trabalho que eu acho um trabalho magnífico. Magnífico. O trabalho que vocês fazem. Então, acho que o primeiro contato é passar as informações para que as pessoas comecem a ter um pouco mais de acesso, um acesso facilitado, até, que a gente sabe que nem todas conseguem ter o acesso esperado. Seja as informações. Eu acredito que vocês já fazem isso também de uma maneira muito efetiva, né, Ingrid?
Sim, 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 a gente faz sim, né? Inclusive, gente, sigam a gente, por favor, curtam, comentam, por favor, gente, façam questões, interajam, engajam, por favor, estejam engajados, que é muito importante, né? Como a Michelle disse. Exatamente. Casa de Marias também, mulheres, super recomendo, já aproveitando, pegando o gancho, já super recomendo também vocês entrarem em contato com a Casa de Marias. São compostos 100% de mulheres, tanto o corpo clínico, coordenação, todas as psicólogas são mulheres, a grande maioria são mulheres negras. Então, eu recomendo muitíssimo a Casa de Marias, para vocês que têm essa possibilidade, que querem ter, busca esse autoconhecimento. Algumas psicólogas atendem por um valor social, que é muito importante também, principalmente nesse momento que nós estamos passando, né? Então, se falar, tipo, psicologia é caro pra caramba, não tem dinheiro para pagar. Entre em contato com a gente, que a gente sempre arruma um jeitinho. E o importante do nosso trabalho é justamente poder dar esse empoderamento, que vocês consigam crescer cada vez mais dentro das possibilidades de vocês, ampliar essas possibilidades na vida, no trabalho, como pessoa, como mulher, se reconhecer como mulher. Então, super recomendo, viu, mulheres que estão nos assistindo. Acessem lá a Casa de Marias, vocês vão gostar. Dos projetos, inclusive, que são sensacionais. Nossa, eu vou acessar com certeza, Michelle. Michelle, tem uma pergunta da Ednusa, né? Se vocês atendem também adolescentes. Isso, atendemos adolescentes. Aí, como eu falei, cada psicóloga, no seu perfil, está especificado os atendimentos. Algumas psicólogas não atendem crianças e adolescentes, por exemplo, mas outras atendem. Então, em cada perfil, só você procurando os perfis das psicólogas lá, e aí você vai achar, mas com certeza atendemos adolescentes também. Perfeito. A Denise perguntou onde que fica, né? A Casa de Marias. A Casa de Marias, ela fica do lado do metrô Guilhermina Esperança, pertíssimo do metrô. Como eu falei, por conta da pandemia, a casa está fechada nesse momento. Então, todas as atividades, os atendimentos estão sendo de forma online mesmo, né? Todos os projetos, tem projetos lindíssimos que nós estamos fazendo, que a casa conseguiu uma parceria com a Fundação de Setúbal. Então, os projetos todos, a grande maioria dos projetos são projetos gratuitos, né? Então, tem projetos que é voltado para a escuta com mulheres LGBTQI, tem um chamado que é Roda de Cretins, que é voltado para crianças, para o conhecimento negro, se reconhecer como uma criança preta. Temos projetos voltados para a formação, para mulheres que estão na academia e querem continuar dentro da academia, no processo de mestrado, doutorado. Temos formações, temos projetos voltados para psicanálise, para quem quer se aperfeiçoar, quem é psicanalista, né? Nossa, eu quero! Tem projetos voltados para arte terapia, da música, inclusive eu estou coordenando um projeto que é chamado Diálogos Musicais, que vai iniciar agora, que é o autoconhecimento de si através da música. Então, tem vários projetos super bacanas, eu super recomendo. Tem mulheres incríveis. Para mim, eu me sinto muito privilegiada por fazer parte desse corpo clínico onde você se reconhece, né? É isso quando nós falamos de um coletivo. É isso que nós falamos quando nós estamos dentro de uma comunidade. É isso quando nós falamos uma mulher empreendedora. É se reconhecer através do outro. Né? E pegando o meu exemplo, é muito importante eu me reconhecer através de tantas outras mulheres pretas que são incríveis, que fazem trabalhos incríveis, que têm o seu lugar, que consegue transmitir essas informações, esses conhecimentos, essa sabedoria ancestral, inclusive,
de uma maneira tão efetiva. Então, para mim, eu me sinto muito privilegiada de fazer parte. Então, quando nós falamos de coletivo, é isso. É você se sentir reconhecida através do outro. Né? Você ter essa rede de apoio, falando novamente sobre isso. Algumas perguntinhas? Acho que eu vi alguma pergunta, não sei se era. Não, acho que não era uma pergunta, não, era um comentário. Bom, aí eu fiz uma pergunta aqui, né? Você mencionou sobre o público, as mulheres, né? LGBTQIA+, e eu queria fazer uma pergunta para você. Como que essas mulheres elas podem lidar, né, com toda essa masculinidade tóxica, com esse público, né, que é majoritariamente masculino, né, nas empresas, e como também as empresas elas podem lidar com isso, né, com essas mulheres que são transexuais, por exemplo, né? Uhum. Essa é uma pergunta bastante, como diria, complexa, Ingrid, porque a gente está numa estrutura, né? O sexismo é institucionalizado, né? A mesma coisa do racismo, quando se fala em questões raciais, que é o racismo também institucionalizado, o racismo estrutural, o sexismo também não fica fora disso. Então, lidar com isso, como nós lidamos, colocando também dentro disso, é um desafio que algumas vezes desgastante mesmo, mas uma das formas para a gente combater isso é passando essas informações, é repreendendo alguns comportamentos, né? Porque é educando. Né? Eu acredito muito que nessa educação, que quando a gente educa, desde criancinha, quando a gente tem essa educação muito mais avançada, a gente minimamente consegue já pensar de outras maneiras. A gente vai dando os passos curtos, como está acontecendo agora. Né? Há uma reparação de longo tempo, de longos anos, de que não será da noite para o dia. Nós estamos em passos lentos, nós caminhamos para passos lentos, justamente porque nós temos toda essa estrutura que acontece desde que o mundo é mundo. E como aqui desde que o mundo é mundo, existe, a nossa sociedade é pautada por um patriarcado, onde o homem é o centro dos saberes, onde o homem é o centro de tudo. E a mulher sendo submissa. Isso. Há essa construção. Eu lembro que esses dias eu estava lendo uma reportagem muito interessante que fala justamente dessa construção, que lá em meados dos tempos paleolíticos, no início da nossa civilização, a mulher era considerada superior aos homens nesse início, porque o homem, até então, ele não sabia da importância dele quando a mulher engravidava. Então, ele não sabia que era através dele, que a mulher gerava um filho. Então, a mulher era considerada como uma deusa da fertilidade. Porque como é possível a mulher engravidar? Só que aí, com o passar dos períodos, né? Acho que é neolítico, se não me falha a memória, o homem descobre que é ele, que é através dele que a mulher engravida, aí inicia-se essa construção do patriarcado. Olha que interessante. Nossa, eu ia perguntar justamente isso para você. É interessante. E mais interessante ainda é que diz que o homem começa a saber disso, não é nem através dele, por ele, é através dos animais. Ele começa a perceber que as ovelhas começam a ter seus filhotes quando ela tem relações com os carneiros. Aí, a partir disso, o homem começa, poxa, ele pensa, se acontece isso com o macho, deve acontecer também comigo. E a partir dessa descoberta, entre os animais, que ele descobre que a participação maior
da mulher engravidar é dele. E aí ele passa a se achar o fodão, digamos assim. E aí inicia-se o modelo patriarcado. Então, essa é uma construção muito louca que vem desde o início da civilização. E não é agora, não é nesse século que nós vamos conseguir minimizar isso. Mas é a partir da educação, que pode sim começar agora, para que os outros que vierem depois de nós tenham um mínimo de responsabilidade, um mínimo de saber de empatia, que sim. de empatia, de responsabilidade, de compreender de que tudo bem, nós temos direitos iguais, essa divisão, essa igualdade que nós falamos. Então, acho que começa pela educação, sim, se apropriar das informações que nos são passadas, estudar sempre, estudar sobre o tema, estudar sobre o assunto, para que isso possa ser passado de uma maneira eficaz e para que outras pessoas também tenham acesso. Além de ter essas informações para si, é passar essas informações. É passar essas informações e quando a pessoa tiver esses comportamentos sexistas, machistas, é repreender. De modo... Eu não gosto muito dessa palavra de repreensão, mas eu falo de um modo de educar, né? Porque muitas vezes a pessoa fala porque não sabe mesmo. E não sabe. Homem não sabe. A grande maioria dos homens não sabem disso. Então, são pequenas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia, pequenas coisas sutis, dentro do trabalho, dentro da empresa, que o homem quer puxar a cadeira para a mulher, o homem quer fazer coisas que ele acha que é obrigação dele fazer para a mulher. São essas pequenas coisas que são sutis, mas se a gente tem essas informações, se a gente tem esse conhecimento, automaticamente a gente vai educando. A gente vai se posicionando sobre isso. Vai se posicionando para ele entender se o que ele faz nós queremos. A gente quer que ele faça isso. É um trabalho bem de formiguinha mesmo. Mas eu acredito que ainda é possível. Nós temos que ter essa esperança de que é possível. Até porque o conhecimento está aí. Nós temos o conhecimento está aí, em todos os lugares. Quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais propriedade nós tivermos desse conhecimento, a gente consegue transmiti-lo da melhor maneira, da melhor forma possível. E aos poucos a gente vai educando. Para aqueles também que querem, que dão essa abertura. A gente sabe que nem todos dão essa abertura, infelizmente. Nem todos que dão essa abertura. É isso. É isso. Bom, mais alguma coisa, Michele, acrescentar? Não, tem alguma pergunta aí? Não tem não, pelo jeito. Eu não tenho nenhuma pergunta. Você também não tem nenhuma pergunta, hein? Não tenho. Bom, pessoal, alguma coisa? Eu só queria fazer um resumão do que foi falado sobre a importância mesmo desse autocuidado, que as mulheres se cuidem, que as mulheres se unem, para que a gente possa ter essa transformação efetiva, porque o nosso caminho é esse, que a gente consiga retomar esse matriarcado, né, mulheres? Por favor. Vamos retomar aquilo que é nosso por direito. É nosso por direito. Então, quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente estar disposta a isso, é uma segurando a mão da outra, para não cair. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém, exatamente. Para que a gente possa construir um futuro mais justo,
um futuro mais igualitário, um futuro com mais conhecimento, com mais empoderamento, com mais leveza. Porque tudo isso que nós falamos é muito pesado. É muito pesado. Tirando as outras coisas que estão acontecendo no mundo, a gente também tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com nós, temos que se preocupar com o externo, tem que atender a solicitação do externo. E isso é muito pesado para a mulher empreendedora. É muito difícil, então a gente precisa segurar a mão da outra para que a gente não caia. Não fiquem sozinhas de jeito nenhum. Não sofram sozinhas. Gritem, peçam ajuda, fazem... Como que é o nome daquele negócio de fumaça lá? Que eu esqueci o nome, você sabe? Quando a pessoa pede ajuda, que tem aquele negócio de fumaça, sabe? Eu sei o que é, mas eu não lembro o que é. Você falou em fumaça, eu lembrei de incenso, gente? Mas acho que não. Não é incenso. Gritem. Não fiquem sós. Porque sozinhos nós não vamos conseguir dar conta. E a gente não consegue viver também sozinhos. E a gente não precisa também estar sozinho e ser sozinho. Nós não precisamos ser guerreiras o tempo todo. Não precisamos, a gente tem que chorar, a gente tem que cair, a gente tem que entrar numa crise existencial, sim, porque é a partir dessas crises que a gente se reconhece, que a gente conhece novamente, que a gente conhece a nossa força, que a gente conhece nossas potencialidades. Nós temos muitas potencialidades que precisam ser colocadas para esse mundão, gente. Sim. É isso. É isso. Bom, pessoal, gratidão pela presença de vocês. Não esquecem de curtir, de comentar, de compartilhar com outras mulheres, né, para a gente compartilhar esse conhecimento, né? Afinal, conhecimento liberta e a gente está precisando bastante disso, né? De quebrar estereótipos de que a mulher aguenta tudo, enfim. Bom, obrigada pela presença de vocês. Lembram-se sempre que o TEI Itaquera, sempre não, né? Até o momento da pandemia, que o TEI Itaquera atualmente ele está fazendo programações online, né, via remoto. E obrigada. Obrigada, gente. Agradeço muito pela participação, Ingrid. Adorei essa Obrigada a você, Michele. Conhecer vocês. Muito bom, muito obrigada mesmo por esse bate-papo. E vamos juntas, pensando em construir pontes, né? Quem sabe não possamos construir juntas algo. É isso, muito obrigada a todos, a todas, a todos. Que possamos se cuidar, gente. Não podemos esquecer de se cuidar. Fiquem em casa, se possível, dentro das suas possibilidades. Cuidem-se, cuidem dos seus, cuidemos dos nossos, porque são os mais afetados por esse caos todo. Então, cuidemos dos nossos. É isso. Gratidão. Gratidão.